Olá, povo de Deus, quarta-feira, tempo de Natal, 6 de janeiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1ª carta de João, capítulo 4, versículos de 11 a 18 e de Marcos 6, 45 a 62. Na sequência da primeira leitura da carta de João, temos hoje como o cerne desse escrito. Ouçamos. Se Deus nos amou assim, também nós devemos amar-nos uns aos outros. A Deus nunca ninguém viu. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor chegou à perfeição em nós. Damos conta de que permanecemos nele e ele em nós, por nos ter feito participar do seu Espírito. Nós o contemplamos e damos testemunho de que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Ver a Deus, conhecê-lo, permanecer nele, são 3 ações que dependem da vivência do amor fraterno. Sem este, não há conhecimento verdadeiro de Deus. Nesta perspectiva, quem somente conhece a Deus, ou seja, quem vive no amor fraterno, é capaz de dar o passo decisivo na fé cristã. Qual é esse passo? Confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para João, isso é fundamental para fazer parte da koinonia, ou seja, da comunhão, da comunidade. Quem não ama seus irmãos não tem Deus com ele e não pode dar testemunho de sua fé em Jesus Cristo, o Filho enviado pelo amor do Pai a todos os que amam uns aos outros. Por último, nosso texto tem uma breve referência escatológica quando afirma: se somos no mundo como Jesus foi, podemos esperar confiantes o dia do juízo. No amor não há temor. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o temor. De fato, o temor pressupõe castigo e quem teme não é perfeito no amor. Notemos que João passa total confiança aos membros da confraria, isto é, da koinonia. Quem ama não teme o dia do julgamento, pois, na verdade, já está julgado pelo amor. Podemos dizer, segundo a 1ª carta de João, que a verdadeira religião se fundamenta na vivência concreta do amor, e não nos ritos. E estes só têm sentido se forem expressão real do amor que há entre irmãos e irmãs. Marcos 6, 45 a 52. Interessante observarmos o dinamismo que envolve a vida de Jesus no começo do seu ministério, segundo Marcos. O capítulo 6 de Marcos começa com Jesus em Nazaré, ensinando na sinagoga de sua terra e percorrendo aldeias vizinhas. Seus discípulos tinham ensaiado os primeiros passos na missão depois de serem instruídos por Jesus. Quando voltam, Jesus lhes diz: vinde vós à parte no lugar deserto e descansai um pouco. De nada adiantou. A multidão seguiu o movimento dos discípulos e se adiantou ao lugar para onde se dirigiram, no deserto. Jesus, movido pela compaixão, sacia a fome da multidão e ordena a seus discípulos que entrem no barco e se dirijam na outra margem, rumo a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Aqui está, então, o começo do nosso texto. Depois de os haver despedido, subiu ao monte para orar. Aí permaneceu só, até o anoitecer. Jesus sozinho em terra firme e os discípulos tentando remar no mar revolto. Vendo-os, Jesus foi ao encontro deles, andando sobre o mar. Imaginemos a cena: pobres homens em alto mar, cansados de remar, pois o vento lhes era contrário, e sem mais vem um homem andando sobre as águas. Claro, o medo é imediato.
Será que o que vemos não é fruto de nosso cansaço? E Jesus queria passar na frente deles. Aos gritos de medo, os discípulos provocam a reação de Jesus, que se detém e lhes diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Subiu com eles na barca e o vento cessou. Já abordamos aqui que a barca é uma metáfora das primeiras comunidades, isto é, simboliza a igreja nascente. Quando Jesus fica em terra firme e os discípulos na barca em meio ao mar revolto, é claro que a leitura em comunidade levava os fiéis a pensar: nossas comunidades sofrem com tantas perseguições, os ventos nos são contrários, mas ganhamos confiança quando temos a certeza de que Jesus está conosco no mesmo barco. Todos estamos no mesmo barco. Esta era a sensação que invadia a alma dos primeiros cristãos, dos discípulos, testemunhando a fé com convicção e dizendo: Ele está no meio de nós. Comunidade sem Jesus não resiste aos ventos contrários. Com ele, ganha-se coragem e espanta-se o medo. Porém, vejamos que a narrativa de Marcos termina hoje com algo surpreendente, pois diz que eles sentiram um enorme espanto, pois ainda não tinham entendido o que se dera com os pães. Tinham o coração endurecido. Quando podíamos esperar que a razão pelo espanto fosse por ele ter vindo por sobre as águas? Não. Marcos diz que eles não entenderam esse gesto de Jesus porque não tinham entendido a experiência da partilha dos pães. Nesta experiência, os discípulos se encheram de euforia, pois além de saciar a fome de uma multidão, houve sobra de pão e peixes à vontade. Pronto, aqui estamos em boa companhia. Estando com ele, o que comer está garantido, e de maneira que é possível maravilhar e saciar a toda uma multidão. Sucesso garantido. Estamos em terra firme. Ledo engano. Jesus os manda sair da zona de conforto e adentrar o mar, onde tudo se move e nada está garantido. Jesus corrige a euforia dos discípulos. Por isso, Marcos diz: não tinham compreendido nada a respeito dos pães. Essa narrativa de Jesus caminhando por sobre as águas sempre me lembra de uma experiência de minhas aulas de teologia. Um grande exegeta, meu professor, nos contou que numa ocasião, vários colegas dele, estudiosos da Bíblia, quiseram testar o método de leitura que usavam. A pergunta que os guiava era a seguinte: será que nossa leitura bíblica fala ao coração do povo? Transmite mesmo a boa nova de Jesus ao povo simples? Com essa pergunta na cabeça, reuniram-se numa periferia de uma grande cidade, onde havia vários grupos de Bíblia. Escolheram esse texto de Jesus que caminha por sobre as águas para fazer o teste. Leram, estudaram, traduziram do original grego, cercaram várias possibilidades de interpretação. Depois, cada exegeta foi para um grupo popular de leitura bíblica para fazer a mesma leitura e ouvir como o povo a entendia. Depois da leitura, cada membro do grupo começou a dar a sua interpretação. Alguns diziam: para Jesus era muito fácil andar por sobre as águas, pois sendo ele Deus, para ele nada era impossível. Outros se interrogavam: será que de fato não havia um caminho de pedras que somente Jesus conhecia? E assim apareceram inúmeras interpretações. Dona Maria, quietinha no seu canto, foi provocada por um do grupo. E para a senhora, Dona Maria, o que significa Jesus andando por sobre as águas? E provocada reagiu assim: vocês querem saber o que eu penso? Eu não vi vantagem alguma. Vejam, meu marido vive bêbado, eu tenho 5 filhos, vivo de lavar roupas para sustentar a família.
Vocês acham que se eu não soubesse andar por sobre as águas, teria conseguido estar vivo até hoje? Teria conseguido manter minha família? Nosso mestre disse que houve um silêncio no grupo e que a interpretação de Dona Maria colocou no coração de todos uma certeza. Quem está com Jesus é sim capaz de andar por sobre as águas tempestuosas da vida. Quando a Bíblia é lida à luz da vida, misturando Bíblia e vida, as curiosidades bíblicas se resolvem. Não ficamos perguntando sobre o impossível, mas entendemos que o importante é que a experiência de Jesus ilumine nossa vida, nossa prática. Um beijo no seu coração.